carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, irmãos? Palavras do Senhor Jesus, muito conhecidas da igreja, né? Inclusive aqui alguns irmãos já leram 6 vezes esse mesmo texto em pouco tempo aí, né? Então, uma igreja que lê muito a Bíblia, pastor Antônio Sutil, um homem de uma formação muito boa, teologicamente falando, então a igreja não poderia ser diferente. Esse texto do Evangelho de São João, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de sinóticos, porque eles têm muita coisa parecida. Aí nós temos o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. Esse evangelho, ele é muito diferente. E algumas curiosidades desse evangelho não há nele parábolas, não há exorcismos ou expulsão de demônios, não há desaprovação por parte de Jesus em relação aos ricos. Não é dito neste evangelho que é para nós amarmos os nossos inimigos, apesar de que neste evangelho é onde se aparece mais o termo amor entre os evangelhos. Jesus diz neste evangelho que ele não julga ninguém. Talvez por causa disso, nesse evangelho não se condena o divórcio. No 4º evangelho, nesse evangelho não há a tentação no deserto, não há o sermão da montanha, não há a transfiguração e, por incrível que pareça, nem a oração do Pai Nosso. Outra coisa interessante, neste evangelho, a mãe de Jesus não tem nome, ela é apenas a mãe do Senhor. E é somente neste evangelho que Jesus chora. É o único evangelho onde não consta o termo evangelho. É o único evangelho onde Jesus é declaradamente, abertamente declarado o Messias, o Rei de Israel. Não há segredo messiânico neste evangelho. É neste evangelho que o próprio autor, no caso João, nós não vamos discutir o nome João, vamos aceitar aqui como o próprio discípulo de Jesus. É nesse evangelho que o autor, João, no capítulo 21 e 24, se declara o próprio autor do evangelho. Nesse evangelho que o seu autor, no caso João, se declara que esteve presente, ou declara que esteve presente na última ceia com o Senhor, capítulo 19, versículo 26. É nesse evangelho que o discípulo diz que esteve ao lado da mãe de Jesus, junto à cruz. E esse mesmo autor, esse mesmo evangelista, declara nos capítulos 20 e 21 que ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. Um evangelho muito bonito, mas o que eu quero chamar mesmo a atenção dos irmãos, eu não gosto muito de dar títulos pelos meus sermões, né, mas eu chamaria ele Jesus, o pão vivo. E eu quero falar centrado numa palavra de Jesus que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas nós vamos ficar com essa primeira parte: eu sou. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus primeiro realiza a multiplicação dos pães. Logo em seguida, Jesus atravessa o mar e vai em direção a Cafarnaum, e os seus discípulos vão depois dele
e no meio do mar Jesus aparece, vindo na direção deles, e eles ficam assustados. E Jesus diz o seguinte, hoje eu vou ler aqui um pouco no grego, no original da Bíblia, e depois eu vou traduzindo para os irmãos. Jesus diz assim: roderguei autores, mas ele disse-lhes, aí vem a palavrinha, ego em mim. Vamos repetir essa palavrinha, ego em mim. Jesus disse, eu sou. Nas nossas Bíblias, geralmente no capítulo 6, versículo 20, a maioria das traduções Jesus diz assim, não temais, sou eu. Porém, no original diz assim, não temais, ego em mim me fobeste. Mas Jesus disse, não temais, fobeste. De onde vem a palavra fobia? Fobia, medo. Jesus diz assim, me fobeste, não tenham medo, eu sou. No versículo 35 do mesmo capítulo, Jesus diz assim, ei bem autóis ro Jesus, ego em mim. Então Jesus disse a eles, ego em mim ro artos, eu sou. Ego em mim, eu sou. Ro artos, o pão da vida. Irmãos, parece que quando nós olhamos na nossa língua, quando Jesus diz assim, eu sou, os judeus ficaram, os fariseus ficaram todos antenados, porque Jesus está usando uma frase que foi dita diretamente por Deus, o Pai, lá no Êxodo, quando Moisés disse a Deus, ele ia falar com o faraó, e ele disse assim, Senhor, quando eu for falar com o faraó, ele vai perguntar qual é o nome do seu Deus, o que é que eu respondo? O Senhor disse assim, diga a ele, Moisés, o eu sou me enviou. Então os judeus ficam chocados, porque Jesus está atribuindo a ele uma palavra, um termo que só se aplica a Deus o Pai. No capítulo 6, a partir do versículo de número 20, Jesus está conversando com os seus discípulos, e quando Jesus diz, eu sou, os discípulos de Jesus, a multidão, diz uma palavra assim, não é este o filho de Maria e José? Versículo 42, e diziam, não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Imaginem, irmãos, nós lá ouvindo um homem, um jovem de 30, quase mais de 30 anos, e esse moço começa a dizer para nós, eu desci do céu. O que você diria para ele? Louco. Nós íamos dizer para ele, está louco, ele está dizendo que ele desceu do céu. E eles não conseguiam entender. Mas no capítulo 6, no versículo de número 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo
No versículo 58 ele diz: este é o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas se vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês vão ter parte comigo. A multidão ficou confusa. Como é que este pode dar a sua carne e o seu sangue para que comamos e bebamos? Jesus diz o seguinte: se vocês comerem a minha carne e o meu sangue, vocês permanecerão em mim e eu em vocês. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo, e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Nós temos muitas teorias sobre a ministração do corpo e do sangue de Jesus. Eu não vou falar aqui, acredito que até o pastor Sutil já deve ter falado muitas vezes sobre um dos problemas que foi um dos mais enfáticos para a reforma protestante, foi a forma como se ministrava a Eucaristia ou a ceia do Senhor. A palavra Eucaristia significa boa presença, carisma, graça. Radical significa bom, boa graça, boa presença. Então se discutia o seguinte: se na hora da administração da ceia, Jesus, quando nós comemos o pão e tomamos o sangue, ou no caso o vinho, nós estamos comendo carne e tomando sangue. Outros já diziam não. Quando nós ingerimos o pão e tomamos o sangue, o vinho, este pão e este vinho vão se transformar em carne e sangue dentro do nosso organismo. Aí vem outro, no caso Zwinglio, e diz assim: não, isso aqui não é carne nem sangue, isso aqui é só em memória do Senhor Jesus. Outros vêm dizer assim: não, Jesus está presente aqui, mas é uma presença espiritual apenas. Se nós, no século 21, enquanto cristãos, estamos tão divididos no que diz respeito à liturgia, a forma como se ministra a ceia do Senhor, imaginem esses homens, essas mulheres, quando ouviram Jesus dizer: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quando todos lembram que quando Jesus, na noite da última Páscoa, a Santa Ceia, Jesus pegou o pão e disse o quê? Isto é o meu corpo que é partido por vós. E do sangue, ele diz: isto é o sangue da nova aliança. Eu quero